crime bárbaro que aconteceu hoje de manhã em Blumenau, em que um homem de 25 anos invade uma creche com machadinha e mata 4 crianças, além de ferir outras 5, revela o quanto a família não está conseguindo fazer aquilo que se espera dela, como, por exemplo, a proteção, o cuidado, o carinho, o aconchego, o respeito, e principalmente isso em relação às crianças. Na minha atividade enquanto psicóloga no sistema penal, por mais de 18 anos, eu via claramente que existia uma coisa em comum em relação aos criminosos mais violentos. E isso que existia em comum era a violência doméstica pela qual eles haviam passado quando crianças. É claro que isso não justifica o crime, porém, isso nos leva a supor que a violência doméstica, em todas as suas 4 formas, como a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e a negligência, sempre estarão no âmago de condutas, de atitudes extremamente violentas. Portanto, o que se deve fazer é que se volte mais para famílias em que a violência doméstica está presente. Por exemplo, as UBSs poderiam ter equipes capacitadas para fazerem um acompanhamento sistemático e duradouro nos lares em que a violência doméstica está presente. E quando, por exemplo, nós falamos de violência doméstica, é um erro se pensar que é apenas a violência física, essa que é muito explícita. A negligência é, sim, um dos tipos de violência doméstica. E ela se faz, em termos de notoriedade, por exemplo, quando não se coloca limites na educação de uma criança, em que a criança acha que ela pode fazer tudo, como, por exemplo, agredir outras crianças, machucar animais, destruir objetos, e nada é feito para coibir isso. Portanto, quem passa por uma situação de violência doméstica, como uma vítima direta ou indireta, por exemplo, ao assistir a briga, entre pais, essa criança que assiste também está sofrendo a violência doméstica, forma psicológica. E isso vai fazendo com que, aos poucos, quem está exposto a esse tipo de violência vai se tornando insensível a ela. E dessa forma, agir de forma agressiva, de uma violência completamente gratuita, é algo que se pode sim esperar destas pessoas. Portanto, para mim é muito claro, tudo começa em casa. E, a partir daí, isso se espalha nos outros locais, como na escola, nos locais de recreação, no ambiente de trabalho, nas situações envolvidas com política, em qualquer ambiente em que a violência se mostra, isso é um reflexo de que alguma coisa não foi feita como deveria ser feita em seu tempo para proibir que atitudes violentas fossem feitas de modo, às vezes, até mesmo incentivadas. Isso
não pode ser considerado como algo natural. Natural do ser humano, ser violento. O natural do ser humano é respeitar o outro ser humano. Respeitar todos aqueles que são seres vivos. Portanto, nós devemos sim não deixar que a violência doméstica se institua, que ela domine e que ela se alastre, como de fato tanto está se alastrando ultimamente. Como eu falei, isso que aconteceu na escola em Blumenau, se você for conhecer a história desse assassino, você certamente encontrará alguma forma de violência doméstica pela qual ele passou, pela qual ele conviveu. Mas isso, claro, né, não quer dizer que todos aqueles que sofrem a violência doméstica irão replicá-la. Não, mas muitos irão. E é em relação a esses muitos que se tem que tomar uma atitude extremamente firme e que coíba essas violências.